Fala vizinhos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, esse vídeo aqui é para você que não foi na Assembleia e quer saber o que aconteceu e até você que foi na Assembleia e não lembra exatamente todos os detalhes. Bom, primeiro item aí que nós temos que apresentar é a questão das contas. O grupo 12 ele teve a apresentação do valor todo arrecadado, nós temos ali em torno de R$ 178 mil, que ainda tem que descontar a brinquedoteca. E nós temos aí também em torno de 70 a 80 mil reais de fundo de reserva, que é um fundo de segurança aí para o condomínio. Com isso, nós deliberamos a criação do Fundo de Melhorias da Torre A, com esses 178 mil aproximadamente, e demos andamento para a parte da previsão orçamentária. A previsão orçamentária aí foi readequada com a entrada da Torre B. Hoje nós pagamos aproximadamente, tá? Então estou fazendo arredondamento aqui para ficar mais fácil, em torno de 315, 314 reais de condomínio do subgrupo, mais o condomínio geral aí se acrescenta depois. E a redução ela foi primeiramente apresentada para R$ 199 reais, ou seja, uma redução extremamente significativa. Consequentemente, eu pedi a palavra e reforcei a necessidade de ter, pelo menos no período que as câmeras da Torre B ainda não estão implementadas, a atenção de um auxiliar de zelador, manutencista, enfim, uma pessoa que esteja um pouco mais disponível para atender as demandas agora de entrega de material, de acompanhamento de anel, acompanhamento de congás, porque hoje nós está ocorrendo um abuso pelos prestadores de serviços em sobrecarregar os elevadores, em usar elevadores sociais para levar materiais, até para o seu próprio transporte. Isso não pode. Então a gente precisa preservar o patrimônio e, consequentemente, até trazer mais segurança para a torre, porque ele sabe que sempre tem ali alguém sendo acompanhado e não deixado sozinho, né, já que não tem câmera. Então foi solicitado isso, expliquei a necessidade, né, foi aberta a votação e foi aprovado a adicionar esse posto até o período final da entrega das câmeras, que é a instalação das câmeras da Torre B, que tem uma previsão de 60 dias depois da assinatura do contrato. Beleza? Então, dando andamento nisso, nós tivemos então, na verdade, o valor em torno de R$ 209 reais no nosso condomínio. Ficou bem interessante, gente, bem barato, né? Eu não conheço nenhum condomínio com um valor em torno de R$ 209 reais, então é bem acessível mesmo. Bom, dando andamento, nós tivemos aí então a questão do enxoval. A questão do enxoval, primeiramente, foi votado o seguinte item: vocês querem criar uma comissão ou vocês querem dar andamento nos orçamentos que estão aqui apresentados? Bom, eu pedi a palavra, dei uma ressalva sobre a questão de comissão. Então eu falei, pessoal, vocês que votarem para a criação de comissão, eu quero que vocês assumem também um compromisso de você, principalmente que está votando, de participar dessa comissão. Porque quando é criada uma comissão, eu já estou liderando duas, a gente tem primeiramente um grupo reduzido, muito pequeno de pessoas que realmente querem participar. E dentro desse grupo que quer participar, muitos nem têm tempo. Então as coisas acabam não andando. Então eu falei, se vocês querem, e eu acho que vocês deveriam estar fazendo, vocês se comprometam a estar participando e estar indo atrás. Porque criar uma comissão e a gente postergar a instalação das câmeras e também ninguém ir atrás, nossa, é a pior decisão de todas. Então, a Torre B fez a votação, a Torre A, pelo que eu entendi ali, até se absteve de certa parte de votar, e a Torre, e na verdade assim, ninguém levantou o braço. Então a gente teve um andamento aí sem a criação da comissão por decisão aí dos moradores, certo? Deixando bem claro. Bom, com isso foi apresentado às empresas, tá? Reforçando novamente aqui, os possíveis conselheiros da Torre B receberam o escopo do que seria cotado ali, para que, se quisesse, levantar os orçamentos para que seja apresentado como um paralelo ali àquilo que está sendo vislumbrado, né? Para que também não fale, puxa, tem uma preferência para uma empresa em relação a outra. Eu falei, gente, então aqui o escopo vocês podem orçar, mas não teve apresentação de orçamentos por ninguém. Então, consequentemente, só o Gustavo realmente apresentou as 4 empresas. Nós tivemos orçamentos de 240 até 290 mil. A diferença principal entre elas aí era a forma de pagamento. Obviamente, a Unitime, que chama Richtel, sei lá o nome, ela tinha 43 vezes, que é óbvio o principal diferencial dela. Ela estava no meio do preço. E as demais aí nós tínhamos em 6 vezes, em 5 vezes, mais 30% de entrada, outra com 60% de entrada e mais 6 vezes também. Então, assim, valores que ficariam em torno de 500, 300, 600 reais a parcela. Bom, obviamente foi apresentada a possibilidade também de não ter que fazer tudo, faz por parte, mas não foi uma das opções aí a ser seguidas pelos moradores. Consequentemente com isso foi levantado obviamente as questões do prazo da Unitime, que ela realmente tem um problema de cronograma realmente grave,
é uma das principais frustrações junto com ela. E eu falei, pessoal, então vamos fazer o seguinte, ó, tô vendo que você aqui não tem uma tendência muito grande a fechar com as demais empresas, porque o valor de parcela é muito alto e também não querem deixar de fazer por partes, e não querem deixar por fazer por partes. Então vamos pedir aqui, já que talvez o segmento seja com a Unitime, que se peça o primeiro pagamento depois da entrega dos itens, porque a Unitime estava sendo, pelo Gustavo, estava sendo informado que seria um prazo de apenas 60 dias de implantação. Bom, se é só 60 dias, eu acho que 2 meses de carência não é nada para a empresa, certo? Então, foi solicitado isso, o Gustavo falou que talvez não conseguiria, mas teria um plano B, que era fazer os 2 primeiros pagamentos, e se ela não cumprisse de fato o prazo, seria suspendido os pagamentos até a entrega total. E aí eu pedi para que pelo menos isso fosse registrado em ata, vai ser registrado, a gente vai acompanhar se de fato está ali documentado, e aí consequentemente por isso, a Torre B acabou votando em dar a continuidade com a Unitime. Então a gente foi explanado todas as possibilidades, todas as empresas, foi deixado como opção fazer por parte, foi dada a oportunidade de apresentar o orçamento externo. Então assim, eu acho que teve todas as possibilidades de não fazer com a Unitime. Se foi feito, foi por uma decisão realmente de todos os moradores ali participantes, ou vamos dizer assim, a sua maioria, perfeito? Então, dando andamento, depois disso foi apresentada a previsão orçamentária, nós tivemos aí a modificação do valor do condomínio de em torno de R$315 para a primeira apresentação, que foi para 199, uma redução drástica, em torno de 28%, 29%. Eu pedi a palavra, fiz alguns comentários em relação à segurança do condomínio, por não haver câmera, por prestadores estarem abusando aí do uso de elevador, com carga, usando até o elevador social, enfim, alguns furtos. Eu pedi que pelo menos nesse período onde as câmeras ainda não estão implantadas, que fosse adicionado um posto, que fosse um auxiliar de zelador, ou que fosse até um zelador secundário, para que ele desse fluxo e conseguisse acompanhar tudo isso, já que o nosso zelador, o seu marido, não está conseguindo fazer tudo. Então, consequentemente, precisa de um braço a mais. Foi adicionado um custo de R$11 por mês até a entrega das câmeras, que eu achei super razoável. Até porque, gente, a gente fala, a Torre A está pagando pela Torre B. Não, porque se tem um furto lá, se tem uma danificação de elevador lá, a gente também paga, porque agora é um condomínio só. Então, nós não estamos pagando para ninguém, é como se a gente estivesse pagando aquele, vamos dizer assim, aquele seguro do cartão. Não paga R$8, R$9 por mês? Eu entendi da mesma forma, porque eu não quero que nada prejudique o patrimônio que nós estamos construindo, porque não existe Torre A e Torre B. Existe Grupo 12, e o dinheiro vai sair de todos, porque na hora de pagar vai ser por todos também, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que ter, primeiramente, tirar o lado egoísta, ter um lado mais humano e ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Todos nós somos uma grande família, querendo ou não. Dando seguimento nisso, nós tivemos então a aprovação orçamentária de em torno de R$209, aí arredondando com os R$11 de acréscimo, 210, tá? Com os R$11 de acréscimo, e nós demos o andamento para a parte da apresentação das possíveis melhorias aí para a Torre A. Então, para você da Torre B, esse vídeo poderia estar acabando aqui já, tá bom? Então, se vocês não quiserem continuar, tá tranquilo. Torre A, vamos lá. Nós tivemos aí a apresentação de alguns itens de melhoria. Um dos itens foi a parte de jardinagem, o outro foi a parte de uma reforma, uma possível reforma no hall do térreo, toda a parte de iluminação e alguns facilities, tá bom? Então, vamos lá. Jardinagem. Eu vou falar mais rápido, resumindo. Tivemos um valor de aproximadamente 29 mil, outro de 38. Essa foi a diferença entre valores, e não estava contemplado iluminação. Todas essas cotações são cotações com o objetivo de resolver o problema de barro e ser decorativo, valorizar o patrimônio, tá bom? Então, consequentemente com isso, os valores são maiores do que simplesmente colocar uma grama. Aí vai ser depois debatido isso. Dando andamento, então como não havia parte elétrica ainda, eu arredondei que nas piores das situações, pegando a empresa mais cara e colocando, sei lá, R$10 mil a mais para uma iluminação, porque tem que ter mão de obra, passagem de fio, enfim, postes, sairia arredondando 50 mil para fazer todos os jardins, considerando que não é só o jardim em volta da torre, tem um jardim que vai na parte do gradil, que é até para trazer uma segurança, que é uma cerca viva, então consequentemente não é pouca coisa também. Dando andamento, a gente tem a parte do hall do térreo. Não foi possível apresentar o projeto, mas você da Torre A recebeu no grupo de moradores. Se não recebeu, pode falar comigo. Mandei toda a apresentação de uma proposta que seria a proposta teto, ou seja, gente, se a gente puder fazer aquilo ali,
vai custar em torno de R$56 mil, tá? Aí depois a gente divide por apartamento e vê mais ou menos quanto que dá um investimento unitário e vê o quanto que isso aí pode ser benéfico. Gente, tem utilidade? Não, mas tem estética? Tem. Tem valorização do patrimônio? Tem. Então assim, cada item vai ter um diferencial. Agora, na comissão vai ser votado o que vocês querem. Nosso papel, na hora de levantar os orçamentos, não era tomar a decisão, era apresentar para vocês tudo, coisas importantes, coisas supérfluas e coisas de utilidades, certo? Então, não estamos aqui para tomar a decisão, apenas para apresentar. Dando andamento nisso, nós tivemos a cotação da parte de iluminação, que é a troca dessa iluminação dos corredores dos andares, para algo mais que ilumina menor, que seja mais estética. Essa fiação pendurada ninguém aceita, né? Então foi cotado isso. Foi cotado também a parte da troca de iluminação do estacionamento, porque a gente tem um problema de queimar muitas lâmpadas, então a gente já preferiu fazer um orçamento com lâmpadas de LED e melhorar também a iluminação, porque alguns pontos estão realmente escuros, e também a parte da área descoberta, que são os postes de iluminação do estacionamento. Com isso a gente arredondou mais ou menos ali uns R$30 mil para conseguir fazer tudo isso aí, beleza? Dando andamento, chegamos na parte dos facilities, então a gente está falando de bebedouro, está falando de adicionar mais um carrinho de compra, para ficar no térreo, adicionando mais talvez uns bebedouros, aí até talvez para pet, enfim, foi feito todo esse planejamento e a gente reservou um valor de R$10 mil para isso. Arredondando tudo, pensando no mais caro, pensando no pior orçamento de todos, a gente está falando de aproximadamente em torno de R$150 mil. Bom, gente, a partir desse momento vai ser, tem o gerador, né? Tem um comentário do gerador. Do gerador aí a gente tem alguns problemas de estrutura para resolver com a cooperativa primeiro. Hoje tem um espaço só para atender 2 torres, a gente tem a possibilidade de talvez separar isso para tentar baratear, mas também depende da cooperativa e assim, a previsão é que esse gerador aí, pelo que o Gustavo já fez no grupo 11, pelo que o Fagner passou para a gente, vai ficar facilmente em torno de 115, 125 mil. Pra vocês verem, o Gustavo fez no grupo 11, que é menos apartamentos do que aqui, e deu R$125 mil de gerador. Então eu não acho que vai ficar muito menos do que isso aqui, tá bom? Então essa é mais ou menos o custo que nós temos aí com o gerador. Então, todas essas pautas, a pergunta foi, gente, independente do valor, vocês concordam em criar uma comissão para a gente analisar todos esses pontos que estão sendo propostos? Foi uma decisão unânime de criar a comissão e dentro da comissão debater esses orçamentos. A comissão ela não terá cheque em branco, ela vai simplesmente levar todos os orçamentos e propostas para uma assembleia que vai acontecer em janeiro, para que em janeiro os moradores na assembleia aprovem ou não tudo aquilo que está sendo apresentado, tá bom? Então, diferentemente do que aconteceu com o salão de festas e brinquedoteca, a comissão só tem como objetivo levantar orçamentos e não deliberar o uso de verba, beleza? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma coisa aqui que eu esqueci, eu peço desculpa para vocês, mas tá vendo? O vídeo não fica muito curto. Um abraço a todos aí e fico muito feliz. Eu sei que não dá para agradar todo mundo, mas fico muito satisfeito com o andamento do nosso trabalho aqui no Grupo 12. Nós somos o grupo que tem o melhor andamento de melhorias em todos. Então, com isso, eu fico muito satisfeito em saber que desde quando eu consegui assumir esse cargo, a gente vê andamentos no grupo. Eu sei que muita coisa não anda na velocidade que a gente quer, mas está andando e nós estamos tendo aí uma evolução muito grande desde quando a gente entrou no condomínio. Então, desejo vocês, a Torre B, sejam bem-vindos e conte com o corpo diretivo com o que vocês precisarem. Um abraço a todos.